Qual o interesse dos Estados Unidos na morte de Kim Jong-un? Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal. O link está na descrição do vídeo. Os analistas de inteligência e alguns políticos das alas mais conservadoras dos Estados Unidos e da Ásia ainda consideram um mistério o estado geral atual do líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e para a inteligência americana, Kim possivelmente esteja em estado muito grave de saúde após realizar um procedimento cardiovascular. A grande evidência foi sua ausência na celebração histórica do aniversário do avô, Kim Il-sung. Mas ainda as informações são muito rasas e requerem cautela nas declarações tanto dos norte-americanos quanto da Coreia do Sul, que conseguiu satisfatória aproximação com a vizinha nos últimos tempos e não pretende agora amargar o leite que divide neste banquete. As publicações diárias do jornal oficial do partido de Kim não revelam absolutamente nada sobre o líder. Tão poucas pessoas dentro do país sabem ao certo o que está acontecendo e o mundo externo permanece sem notícias. Donald Trump, durante uma coletiva, desejou que o líder se recupere e que saia desta situação. Já a China não se manifestou em nenhum momento sobre o desaparecimento ou a saúde de seu parceiro comercial. Inclusive, o porta-voz das Relações Exteriores, Geng Shuang, afirmou que as duas nações são vizinhas amigáveis, ligadas por montanhas e rios, e estão prontos para trabalhar com a Coreia para avançar continuamente nas relações bilaterais, uma resposta de aspecto de válvula de escape. Diante desse mistério e as incursões de inteligência norte-americanas, fica a indagação do interesse dos Estados Unidos em saber se Kim Jong-un está vivo ou morto. Aparentemente, não houve movimentos das Forças Armadas ou de outras forças de segurança para indicar medo de instabilidade política ou luta pelo poder na Coreia. Em 2014, Kim desapareceu por 40 dias, reaparecendo com uma bengala proveniente de uma cirurgia no pé. O momento mais delicado que o país vivenciou foi em 2008, com Kim Jong-il, pai do líder atual. Na ocasião, Jong-il teve um derrame, o que deixou fora de ação por vários meses, e seu cunhado, Jang Song-taek, atuou publicamente no lugar. Anos depois, foi executado a mando de Kim Jong-un. Muito provavelmente estava tentando tomar o poder. Os Estados Unidos sabem muito bem que o governo regente é inevitável por uma década, já que a filha mais velha de Kim possui apenas 7 anos. Até a maioridade e também a preparação da mesma como sucessora a um cargo importante leva tempo para ser lapidada. Na análise do canal Área Militar do vídeo passado, percebemos que a irmã do líder, Kim Il-jong, é a mais provável a assumir o cargo regente pelo papel importante, desempenho irrefutável e pela promoção recente ao cargo de primeira vice-diretora do Departamento de Propaganda e Agitação, um fato que mudou, e muito, a imagem do irmão no cenário internacional. Entretanto, Il-jong parece ser muito mais o braço direito dependente do irmão para assuntos diplomáticos que braço direito de relações internas e externas, o que torna sua ascensão ao cargo muito questionada. Kim Jong-un sempre atuava rapidamente, eliminando possíveis adversários que tentavam sobrepor ao seu comando ou angariavam influências internas. E isso afastou qualquer possível mentor nominal à sucessão de seu cargo da dinastia Kim. Sem dúvida, a situação governamental do país está despedaçando as pétalas preciosas de Kim Jong-il, uma flor nomeada para homenagear o pai de Kim. Os americanos estão preocupados com o desfecho desta situação, que poderia resultar num governo coletivo, e a princípio muitos pensariam que várias cabeças pensam melhor que uma. Infelizmente, isso é irrefutável numa nação totalmente exclusiva e fechada ao mundo, que busca permanecer no autoritarismo, e uma liderança coletiva eleva o instinto competitivo entre os membros pelo poder absoluto e centralizado, causando colapso total no país, com o fluxo de refugiados à China e à Coreia do Sul em progressão geométrica. Como já mencionado anteriormente, um político e negociador que agrada muito aos americanos é Kim Yong-chul,
um general, atual vice-presidente do partido de Kim, ex-enviado nuclear de alto escalão aos Estados Unidos e braço direito do líder supremo para assuntos estratégicos, apesar de ser uma figura controversa e acusado de planejar ataques a navios de guerra sul-coreanos em 2010, foi o principal responsável pelo encontro histórico de Trump com Kim. A sua ascensão como líder regente ou político responsável pela quebra da dinastia da família Kim, ao assumir o poder, abrirá pontes de comunicações mais sólidas com o Ocidente e continuaria as negociações de acordos nucleares com os Estados Unidos, bem como assumiria novas posturas econômicas e fronteiriças menos restritas com o mundo. São análises embasadas com o próprio histórico da Coreia do Norte nas últimas décadas, e a qualquer momento novos rumos poderão ser tomados com notícias oficiais sobre o verdadeiro estado de saúde do líder supremo. Deixo aberto o meu canal ao público para debate e sugestões sobre a situação atual da nação norte-coreana, haja vista que a análise foi baseada em pontos delicados de artigos sobre a dinastia da família de Kim, do passado do país e as recentes negociações com o Ocidente.